Bom dia, amigos internautas. Sejam bem-vindos a mais um programa Alerta. Um programa feito para você, pederneirense, e é para todos os nossos amigos da região. Inclusive fora do Brasil também. Anderson Marcelo, que está lá no Japão, sempre mandando um alô aqui para a gente. Bom dia, Emerson Tavares. Bom dia, Sr. Ribeiro. Bem-vindo, amigos internautas. Iniciando mais uma edição do programa Alerta. Sábado, nossa cidade foi acometida na última sexta-feira por fortes chuvas. Nós vamos falar daqui a pouquinho com o secretário de Meio Ambiente, subsecretário de Meio Ambiente, S. Lucas, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as medidas que serão tomadas aí para contenção desse tipo de problema. E vamos falar também sobre a Associação de Catadores de Recicláveis, a mais nova Associação de Catadores de Recicláveis da nossa cidade. Antes disso, gostaria de falar um pouquinho, que eu andei acompanhando essa semana, a visita da nossa ministra dos Direitos Humanos, ministra Lislinda Valois, esteve na ONU essa semana falando, defendendo o Brasil em uma ação que a ONU move contra o Brasil no quesito população carcerária e população indígena. Gostaria até que vocês, caso possam, entrem no site do Ministério dos Direitos Humanos e tentem pegar o vídeo lá, que estava disponibilizado até ontem, o vídeo dela, das falas dela na ONU. Vocês vão perceber o mesmo que eu percebo sempre que uma autoridade fala sobre uma questão pública, principalmente nesse porte. Eu gostaria de morar no país onde a ministra falou que existe tudo de bom, né? É no Brasil que ela disse que existe, falando para a ONU. E ainda fez algumas promessas de até 2019 reduzir a nossa população carcerária em 10% e agilizar as demarcações de terras indígenas pelo Brasil afora. Exageros há, tanto de um lado quanto de outro. A resolução da população carcerária é óbvio que não tem como reduzir uma população carcerária colocando bandido na rua, né? É com legislação, é com educação e com cultura que a gente diminui populações carcerárias. Existe no Brasil a cultura, né, da não reinserção social do condenado perante a sociedade. Então ele entra bandido e sai de lá chefiando quadrilhas quando sai da cadeia. Esse é o grande problema, né? Já que a natureza jurídica da pena deveria ser a recuperação do réu, né? Pressuporia a recuperação do réu. Essa é a natureza jurídica da pena, quando se aplica a pena a uma pessoa que cometeu uma conduta antissocial. O que não ocorre aqui no Brasil. Aqui a única pessoa presa que não usa celular é a mulher do Cabral. E não é do Cabral descobridor, não, é do Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Ela é a única pessoa presa que não usa celular. Porque qualquer pessoa presa nesse país usa celular dentro da cadeia. Quer dizer, tem uma vida social, né? E acaba com isso atrapalhando a nossa sociedade e proliferando seus crimes. Então, a ministra Lislinda Valois, ela foi infeliz quando disse que o que a ONU via não era a realidade do Brasil, que a nossa realidade é outra. Mas eu gostaria muito de viver nesse país em que ela citou lá, durante as suas falas na ONU. E quero acreditar que tudo que ela disse que até 2019 será resolvido, realmente será. Mas é difícil de acreditar quando se fala em população carcerária e em população indígena brasileira. A questão dos índios no Brasil é uma questão frequente. Pelo menos 2 vezes por ano, nos últimos 30 anos, nós temos aí questão de massacres de índio, de invasões de terra, né, de grilheiros, e os próprios índios também cometendo exageros nessa questão de demarcação de terra indígena. A demarcação de terra indígena começou no Brasil desde o período militar, da primeira era ainda do período militar. E de lá para cá, nunca conseguiram resolver por si só todos os problemas da demarcação de terra indígena. Primeiro porque não se tem consciência do que é terra indígena e do que é terra produtiva no Brasil. E a gente não pode esquecer que a maioria dos índios, principalmente da região norte do Brasil, são produtores, são pequenos produtores, são produtores familiares. Não tem mais aquela coisa de aldeia, de preservar uma área para ficar na selva, não é isso.
Eles querem área para produção rural, para produção de alimentos no Brasil. É bom a gente ficar inteirado desses temas, até para a gente ter uma opinião quando ouvir ou quando eles vierem à tona, porque temas como esses são difíceis de vir para a nossa sociedade. Como eu disse, nós temos a cultura de não discutir esse tipo de problema no nosso país. Por não discutir política, é que a política está na situação que está. Por não discutir futebol, é que o futebol está na situação que está. Cartolagem, né, corrupção. Por não se discutir religião, é que nós vemos as religiões distorcendo o meio social nosso. Então, tá vendo? Política, religião, esporte tem que ser discutido sim. Tem que ser discutido de forma adulta, de forma responsável. Bora lá, vamos falar então com o subsecretário de Meio Ambiente da nossa cidade, nosso amigo PS Lucas. Bom dia, Lucas. Bom dia, Emerson. Bom dia, Wilson. Bom dia. Obrigado pelo convite, por estar aqui representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Espero, dentro dessa nossa conversa, fazer alguns esclarecimentos, né, para a população, que visam principalmente a preservação ambiental e o bem-estar da comunidade. Lucas, um assunto bastante frequente, até a gente falou sobre ele há algum tempo atrás, há 2 semanas atrás, para ser mais exato. A gente falou um pouco e até postei no Facebook que a gente iria sanar esse tema, que são as mudanças que foram feitas na Secretaria de Infraestrutura com a Secretaria de Meio Ambiente, como, por exemplo, poda de árvores, coleta de lixo, né, e a coleta de entulhos na cidade. Eu gostaria que você passasse um pouquinho para a gente, até para ficar esclarecido, o que mudou nessas áreas na nova administração e na administração em que você faz parte. Ou até o que vai mudar, né? Se já puder adiantar alguma coisa. Sim, claro. Emerson, eu trabalhei 28 anos como servidor público estadual, mais especificamente no policiamento ambiental, que era um órgão de fiscalização, na essência. Estando agora como servidor público municipal, eu notei que existe uma lei, que é a 2173 de 2000, que é o Código de Postura do Município. E nela existem algumas questões que há 17 anos nunca houve uma fiscalização, uma ação concreta do órgão ambiental municipal para evitar o que hoje acontece na cidade. Por exemplo, a colocação de restos de construção civil, de entulho em calçadas, em ruas, a limpeza de quintais particulares, detritos. A pessoa vai, limpa o quintal e coloca na rua, coloca na calçada, como se a prefeitura tivesse uma obrigação de fazer essa retirada. Essa lei é de 2000, ou seja, está há 17 anos em vigor. Inclusive, ela é de autoria do hoje assessor da Câmara, lá, o Reginaldo Monteiro. E decidimos, em conversa com o Poder Executivo, com o prefeito, com o vice-prefeito, fazer com que essa lei seja cumprida. Até porque eu já vi muitas pareceres de vereadores lá em sessão de Câmara, dessa legislatura, da passada, cobrando ações de fiscalização da prefeitura. Então, se nós funcionários temos a obrigação de fiscalizar uma lei que sai em vigor, não fiscalizamos, isso é prevaricação, isso é crime. Então, isso também, vejo isso até como um ato de corrupção. Por quê? Se eu ganho para fazer e não faço, eu estou ganhando dinheiro que não é correto. Isso é um ato de corrupção. Então, nós vamos fiscalizar, vamos aplicar as notificações, as multas, para que haja uma equalização do serviço dos particulares para com a prefeitura. Agora, essa lei, ela especifica, Lucas, basicamente o quê? O que é considerado, por exemplo, um entulho passível da prefeitura pegar? Existe uma quantidade mínima que se possa pôr para ser retirado ou não vai retirar nenhum tipo de entulho? Não existe quantidade mínima. A lei fala que toda a colocação de restos de construção civil, de entulho, e detritos de limpeza de terreno, como capim, ou até mesmo a pessoa tem um pé de manga no quintal, resolve cortar aquilo e colocar na rua. Isso é proibido por lei. A lei proíbe essa ação. A única coisa que nós vamos continuar fazendo
recolher os galhos das árvores que se localizam em logradouro público, ou seja, aquela árvore que tem na frente da casa. A pessoa vai lá, poda devidamente, não pode ser poda drástica, que também é proibido, coloca na rua. Esse resto de material de detrito da árvore da rua, nós vamos continuar tirando. Agora, limpeza de terreno particular e construção civil, não importa a quantidade, nós não vamos retirar. Tem também aquelas residências que tem alguns jardins, que a pessoa limpa e a quantidade é pouca. Nessas condições, se a pessoa colocar num saco de lixo e colocar na rua, nós também vamos tirar. Por quê? Basta o funcionário ir lá com o caminhão, catar o saco de lixo e colocar em cima. Sim. Não tem a necessidade de uma máquina com funcionários, varrer com o pai, ficar jogando em cima do caminhão. Então, se colocar num saco de lixo, lógico que os funcionários já estão orientados a fazer a recolha. Nós tivemos no ano passado, não sei se vocês lembram aí, teve até um vídeo no Facebook, na época, pouco antes do período eleitoral, alguns moradores revoltados com essa mesma situação, quando a prefeitura, por um motivo qualquer, naquela data costumeira, não passou para retirar folhas de árvore, se não me falha a memória, e galhos, em que uma moradora colocou em cima de uma caminhonete e jogou na porta da prefeitura. Quer dizer, é óbvio que a prefeitura tem os mecanismos para lidar com isso. Mas eu queria saber de você, Lucas, como vai ser essa educação da população, ou como está sendo essa forma de informação para a população de que a prefeitura não vai mais recolher. Nós fizemos através do site da prefeitura, do Facebook. Nós também estamos providenciando, vai ser feita uma panfletagem em toda a cidade. Maravilha. Para informar a população dessa proibição que, como eu te falei, já tem 17 anos de vida, mas que infelizmente ela nunca foi fiscalizada efetivamente. Então nós iremos, através de rádio, de panfletagem, de jornais, fazer essa divulgação, para que a população tenha ciência dessa proibição. Tá. Lucas, deixa eu fazer um questionamento para você. Eu vou fazer um reparo numa torneira na minha casa, eu acabei quebrando um pedaço, é pouco entulho, tá? Cabe em 2 caixinhas de papelão. Eu vou colocar aquele entulho ali, eu vou fazer o que com ele? Teria um ponto para eu jogar esse pequeno quantidade, ou não vai ter, tipo, uma caçamba da prefeitura em certo lugar, ou todo mundo vai ter um ponto central para entrega para descartar esse material, esse resto de material? Nós temos hoje em Pederneiras um aterro de resíduo inerte, que é ali próximo à CEAGESP, com todo o resto de construção civil. Ele é descartado ali. Então, inclusive, essas empresas que fazem serviço de coleta através de caçamba, eles também levam ali esse material. Vou repetir. Se você fez lá um pequeno reparo, que é uma quantidade que caiba num saco de lixo, até mesmo uma caixinha, você pode até colocar na rua, nós vamos recolher. O que não pode, Wilson, é simplesmente ir lá, faz a derrubada da parede, ou tem aquele volume de material e coloca na rua. Por exemplo, ontem, uma chuva grande. Com certeza, se o material está na rua, todo esse material é carreado pro leito do rio. Pro leito do rio. Entendeu? Por isso que ocorre enchente, ocorre assoreamento de rios, porque isso também colabora. E muito. Muito, exatamente. Entendeu? Muito, né? Então nós queremos evitar isso também. Um dos principais problemas, preocupações nossas, é evitar que esse material carreie para boca de lobo, entupa e dificulte também a vida, porque agora a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a enchente, a cheia, né, na verdade, do córrego do Monjolo na última sexta-feira. E isso ajuda a causar, porque você vai assoreando o rio, vai deixando ele mais alto, ou vai entupindo a boca de lobo, que antes de chegar no rio entra na sua casa água, enfim. É toda uma situação que eu falo que tem que ser culturalmente preparado, tanto para limpar quanto para tirar o lixo. Sim, exatamente. Se você parar para olhar sobre uma ponte, tanto no Ribeirão Pederneiras quanto no Córrego do Monjolo, você vai ver a grande quantidade de lixo que tem, que a população, infelizmente, não colabora também. Ela joga de qualquer forma,
não se preocupa, é como se o rio fosse um vaso sanitário, né? Ela faz o que tem que fazer e joga para o rio, como se o rio fosse dissolver aquilo e subir com aquilo. Então a população tem que colaborar, é uma questão ambiental, envolve toda a comunidade, não envolve só funcionários da prefeitura, só as pessoas que estão preocupadas com isso. Isso é uma preocupação da comunidade. Olha só, Lucas, outro assunto bastante famoso que surgiu na mídia agora há pouco tempo, há menos de 60 dias, e afeta a sua área, acredito, que é a questão das calçadas e das vias públicas, né? Houve uma ação movida por alguns moradores do município, se não me falha a memória, de Jaboticabal, no Tribunal de Justiça de São Paulo, discutindo essa questão sobre a responsabilidade sobre a via pública, calçadas e guias, né? E o Tribunal de Justiça deu ganho ao morador, ao munícipe, e disse que essa responsabilidade, por ser uma via pública, de parceria, mas a parceria que cabe ao munícipe é cuidar da via pública e não construí-la. E aí deu uma discussão, subiu para a segunda turma do Supremo, que decidiu a mesma coisa, tá? Que a responsabilidade sobre construção de calçadas e de guias e sarjetas é da prefeitura e não do munícipe. A obrigação dele no que concerne a divisão social é o cuidado, ele tem que cuidar e não construir. Nós temos um problema frequente na nossa cidade, inclusive tem uma lei que obriga a construção de calçadas nas vias públicas, né? E agora com essa decisão da segunda turma do Supremo, vai ficar um pouco conturbado para a prefeitura, né? Resolver todos os problemas de calçadas da cidade, que hoje já é frequente. Com certeza vai. Inclusive, a própria lei do Código de Postura estabelece que fronteiriço do imóvel dele é de responsabilidade dele, inclusive a limpeza. Sim. Exceto a rua, que é obrigação da prefeitura fazer a limpeza. Então, se isso virar uma jurisprudência, com certeza vai se complicar ainda mais a situação para a prefeitura, porque ela vai ter que construir a calçada, vai ter que manter aquilo. Mas esperamos a decisão da justiça, né? Se for. E esse custo não é baixo não, hein? Vai ser bem elevado. Não é baixo. Nós temos inclusive reclamações em muitos munícipes que reclamam que alguns prédios, alguns terrenos públicos da prefeitura não possuem calçadas. Isso também já foi comunicado para o secretário, que é o Benítez, para que se tome as providências, né? A construção dessas calçadas, se nós temos que cobrar a população, também temos que dar um bom exemplo. A lei serve para todos, né? Quando se promulga uma lei, inclusive seria inconstitucional colocar nela para grupos, né? Dizer, olha, essa lei cabe só para fulano, ciclano e beltrano. Não pode. Seria inconstitucional. A lei serve para todos. Ela tem que atingir a todos da mesma forma. Mas a prefeitura ainda tem um outro problema. Os terrenos doados entre os anos de 2006 até 2010, 2011, porque 2012 foi barrado pela Justiça a doação de terreno. Mas nesse período, a prefeitura doou alguns terrenos para empresas na nossa cidade que alambraram esses terrenos, mas não fizeram calçadas, apesar da prefeitura já ter feito guias e ter passado asfalto nessas áreas. Também temos esses terrenos que tem que ser resolvido o problema, né? Exatamente. Eu vou repetir, Emerson, o que falta efetivamente é a fiscalização. Fiscalização. Nós temos hoje na Secretaria do Meio Ambiente, o que não tinha, um fiscal, foi contratado um fiscal do concurso, ele foi chamado. E temos inclusive a intenção de chamar um outro colocado, que estava na classificação, para que exerça a fiscalização, não só ambiental, como também urbana, a questão de calçada, a questão de colocação de material sobre calçadas, ou seja, exercer realmente a fiscalização para que todos os munícipes sejam, apesar de cobrados, sejam beneficiados pela fiscalização. Sim. Porque o ato de fiscalizar é fazer com que as pessoas cumpram o que está estabelecido em lei. Porque na questão do entulho, dos galhos que são provenientes da limpeza de quintal, tem algumas críticas, mas também tem muitos elogios, principalmente na questão quando eu postei. Veja só,
algumas pessoas, mas eu pago imposto. Espera aí um pouquinho. Então, a pessoa que vai fazer uma reforma, contrata a caçamba, ou a pessoa que vai fazer a limpeza, recolhe devidamente o seu material, também paga imposto. Ou seja, o que não faz corretamente, alega que paga imposto. E o que faz corretamente, também paga imposto. Eles usam como exemplo, Lucas, é bastante frequente a gente ver, e eu vejo também, até tentei ajudar essa semana, durante a sessão da Câmara com alguns vereadores, para que eles confundem um pouco as coisas, não só os vereadores, a população de uma maneira geral. Porque faz a comparação, e aí a gente não pode guardar as devidas proporções, quando fala, por exemplo, do município vizinho de Boracéia com o município de Pederneiras. Primeiro, em número de habitantes, seria impossível fazer essa comparação. Lembrando que Boracéia o prefeito está sendo acionado pela Justiça para dar conta desse serviço público, que é o catar o entulho, catar o galho, limpar a cidade, emprestar caçamba. Ele está prestando contas para a Justiça por conta desse tipo de serviço. Não sei se você sabe, mas existe uma ação civil pública e está às vias de ser condenado, inclusive o prefeito, por prestar esse tipo de serviço. Por quê? Porque você não pode focar. É dinheiro público? Mas existe, segundo a Justiça, áreas mais importantes para se resolver. E a questão ambiental ela tem que ser dividida, e não só do poder público. Quando se fala de terrenos, mesma história. Não, porque Boracéia dá o terreno com o barracão, primeiro que não é uma doação, é uma cessão de uso, existe uma lei que determina essa cessão de uso, tá? Existem vários critérios, existe tempo determinado para que se use esse espaço público, então não é uma doação como é feita aqui. Aqui são terrenos, aqui não doa prédios, aqui doa terrenos. E a doação, que foi discutida pela Justiça, pela forma irregular com que ela era feita. Tá? Não a doação em si, porque se a empresa pega o terreno, constrói, gera um emprego, é óbvio que ela tem um prazo legal, dentro da atual lei, que foi considerada inconstitucional, ela tem um prazo para ela receber a escritura desse terreno. Então, quando faz esse comparativo entre Pederneiras e Boracéia, deixa-se de lado, né, as proporções do município de Pederneiras e do município de Boracéia. E aí causa essa bagunça toda. Mas em Boracéia o prefeito cata o entulho. Em Boracéia o prefeito dá o terreno. Não é assim que funciona, não é bem assim. Existe critério para tudo. O que a prefeitura, até onde eu entendi aqui com o Lucas, o que eles estão tentando fazer é implantar uma cultura de que há responsabilidade das duas partes, tanto do munícipe quanto do poder público. Essa responsabilidade não pode recair só sobre um deles, tem que ser de todos, até por uma questão cultural, uma questão educacional. O meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós. E meio ambiente não é árvore só, não é só rio. Meio ambiente é o local onde a gente vive. A sua casa é o seu meio ambiente, é o seu habitat. Então, quando fala de meio ambiente, mas são as árvores, isso não. O meio ambiente é o meio ambiente social onde a gente vive. E o impacto que causa essas que parecem ser coisas pequenas, mas causam um impacto muito grande. Pergunta para quem mora na beira do córrego do Monjolo, que teve a casa cheia de barro nessa enchente de ontem. Pergunta para eles o que eles pensam sobre jogar lixo na rua. Pergunta lá para eles. E se você morasse lá? Será que você jogaria lixo dentro do rio? Perfeitamente, concordo com você em todos os argumentos. Outra questão também que eu vou trazer, inclusive em primeira mão, nós vamos também mudar o sistema de coleta de lixo urbano. Sim. Que é o lixo não riscável. Hoje ele é feito todos os dias, de segunda a sábado. E nós estamos utilizando o exemplo de Lençóis Paulista, Bauru também não é feito todo dia, Bauru, Macatuba também não é feito todo dia, alguns outros municípios, só não sei precisar se Jaú é feito todo dia ou não. Em Pederneiras nós dividimos a cidade em 6 setores, e a coleta vai ser feita dia sim, dia não, a coleta de lixo, exceto na área central, em razão do comércio, será feito todo dia na parte noturna. Então os comerciantes vão trabalhar o dia todo, pegam o lixo, como eles geralmente fazem, e colocam esse lixo no final do expediente. Então o caminhão da prefeitura vai passar recolhendo na área central, vai ser
todos os dias, de segunda a sábado. E nesses setores, por exemplo, vou citar um exemplo. Antônio de Conte, setor Antônio de Conte, Faciolo, Vila Paulista e aqui Jardim Modelo. Então, essa parte aqui, Antônio de Conte, Faciolo, Vila Paulista, é um setor. Jardim Modelo é outro setor. Então, coleta-se no Jardim esse Antônio de Conte na segunda e na terça recolhe na Jardim Modelo. E assim sucessivamente, Alvorada, dia sim, dia não, Cidade Nova, Parque da Colina, dia sim, dia não. A única que vai ser coletado todo dia vai ser a área central, em razão do comércio. Além de uma economia significativa para os cofres públicos, sem causar transtorno para a população, que é o mais importante, nós vamos colocar em disposição 17 funcionários que estarão fazendo outros serviços públicos, melhorando ainda mais a vida da comunidade. Se você pensar bem, ninguém joga lixo todo dia, né? Então não há realmente essa necessidade. Você vai fazer um descarte um dia sim, um dia não vai acumular lixo na sua casa, com toda certeza, né? Agora, Lucas, nessa mesma toada, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a gente não teve ainda, você está vindo agora com coisas novas que a gente até então não tinha tido na nossa cidade, como, por exemplo, a associação, que nós vamos falar daqui a pouquinho, a separação do lixo. Mas eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a educação ambiental, mas é aquela educação ambiental contida na Constituição Federal, lá no artigo 225, que fala sobre a educação ambiental, de uma maneira geral. E está contida, por exemplo, artigo 5º, artigo 37, várias partes da Constituição fala dessa educação ambiental, que se refere ao artigo 225 da Constituição, e que muitos municípios, o Brasil não faz hoje, né? Que é aquela educação ambiental que a gente tem muito hoje em escola particular, né? Que ensina como reciclar, que usa papel reciclável, que diz que não pode jogar o lixo na rua, né? O que se pode fazer da sua secretaria para contribuir com essa educação ambiental? Porque o mais importante do que ter ações que viabilizem que o meio ambiente seja sustentável é educar. E a gente começa educando quem? Começa educando crianças, não tem jeito. Adulto, como diz o outro, depois de velho, você vai torcer, quebra o cipó, né? Mas é mais fácil, né? É mais palpável você ensinar crianças. Você sabe se tem alguma ação nesse sentido da sua secretaria? É de suma importância a educação ambiental. Eu digo que é o principal pilastra para você mudar o conceito da comunidade através da educação ambiental e principalmente para as crianças. Porque elas vão crescer com aquela mentalidade de que nós mais velhos temos de que isso não tem problema. Mas na verdade, se você educando a criança, ela vai crescer com aquela mentalidade, vai causar menos impactos no meio ambiente. E isso é muito importante. Pederneiras nunca teve, a Secretaria de Meio Ambiente nunca teve uma ação efetivamente voltada na parte educacional. Nós vamos inaugurar nossa nova sede, que era no antigo tiro de guerra, vai ser a inauguração dia 15 de março, na segunda-feira. E eu conversei com o prefeito, nós estamos montando lá, já está tudo comprado, um Centro Municipal de Educação Ambiental, vai chamar CEMEA, que é Centro Municipal de Educação Ambiental, com cadeiras, com ar-condicionado, com retroprojetor, computador. Então nós queremos levar as crianças lá. E também nesse mesmo prédio, nós vamos fazer o plantio de mudas, tanto de verduras, como de árvores e espécies nativas. Nós temos a Paula China, que ela está encampada com esse projeto. Ela é especialista em educação ambiental. Nós estamos fazendo já a educação ambiental em conjunto com a Secretaria da Educação, fazendo a educação ambiental nas escolas. Nós queremos transformar o Parque Ecológico, ele vai ser revitalizado. A intenção é iluminar o Parque Ecológico. Tem inclusive um ponto comercial lá no Parque Ecológico para vender lanche natural, suco para as pessoas que vão caminhar. Fazer uma verdadeira. Porque o Parque Ecológico hoje é o nosso principal ponto de entrada da cidade. Eu também, em conjunto com a Secretaria de Educação, nós vamos criar
aqueles bichinhos lá que representam o Mascote. o mascote. Nós vamos, um concurso, vai ser feito um concurso entre os alunos de primeira a quinta série. Nós vamos criar quatro figuras que vão representar o Parque Ecológico. São os mascotes, inclusive para representar em nível estadual, nível Brasil. Que existe um Parque Ecológico e é muito bem visitado. Nós também queremos fazer do Parque Ecológico um centro de educação ambiental, porque está tudo ali. Você tem natureza, através da flora, tem a fauna, que é muito rica a fauna lá do Parque Ecológico. E também tem a lagoa, que é a fauna ictiológica, dos peixes. Então nós temos tudo na mão. Basta ações efetivas e concretas para que possamos educar nossas crianças e educar também os adultos. Até ir lá, ter uma palestra de educação ambiental, mostrar qual a importância da árvore, por que a necessidade da árvore, por que a necessidade da flora em preservar tudo. Entendeu? Então, esse é um projeto que ainda esse ano nós vamos implantar na cidade. A sala de educação ambiental já vai ser implantada a partir do dia 15 de maio. Então, nós vamos receber as crianças das escolas para fazer as palestras lá na Secretaria do Meio Ambiente. Então já está dando andamento já, porque 15 de maio está perto. Sim, está quase pronto. A nossa secretaria vai ser inaugurado novo prédio dia 15 de março agora. E esse Centro de Educação Ambiental Municipal, que é o CEMEA, também vai ser inaugurado nessa data. A partir disso, está à disposição para a comunidade. Educando as crianças, você educa os adultos, né? Porque eu posso usar como exemplo a mim mesmo. Eu costumava tomar meu refrigerante dentro do carro, eu não bebo cerveja, mas tomo meu refrigerantinho. E acabava de beber o refrigerante, jogava a latinha pro lado de fora, mas eu pensava, algum catador de latinha vai pegar. Aí um dia o meu filho mais velho, que hoje está com 17 anos, ele falou: pai, e se essa latinha der uma chuva, ela for entupir um bueiro, alagar a casa de alguém? Parei. Nunca mais joguei uma latinha. Por quê? Meu filho me chamou a atenção depois de uma aula de meio ambiente que ele teve na escola que ele estudava na época. Tem um outro caso, não vou citar o nome desse meu amigo. Ele estava num shopping, ele está assistindo com certeza, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Ele estava num shopping e acabou de chupar uma bala, jogou o plástico no chão. Vinha passando um carro saindo do estacionamento, parou do lado dele, pegou o plástico, o papel da bala, e entregou para ele. Senhor, o senhor acabou de deixar cair seu plástico. Ele disse que não sabia onde enfiar a cara. Estava na frente dos filhos e dos netos. Então, quer dizer, um abraço a esse meu amigo que ele está aí assistindo com certeza. Educando as crianças, a gente vai educar os adultos, com certeza. Com certeza. Eu uso essas palavras também para dizer que eu também fui alertado pelos meus filhos. Eu cometi um deslize desse também. Uma infração. Exatamente. Cometi uma infração. Uma infração. Joguei um papel através de dentro para fora do carro e meu filho me advertiu. Então isso me deu exemplo para mim também. Claro. A partir desse momento eu passei a me preocupar ainda mais. Se eu levantar aqui e pôr a mão no meu bolso, eu tenho um plástico de bala aqui. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu recolhi uma sacola tudo que eu uso no meu carro, eu coloco lá do lado do passageiro, no chão lá. É o que eu faço também. Eu tô com uma sacola lá em carro de coisas recicláveis. A primeira oportunidade que eu tiver, vou deixar para entregar para a associação, para que ela faça a reciclagem daquilo. Agora nós vamos falar sobre essa associação. Há muito a nossa cidade falou-se, né, em campanhas políticas eleitorais passadas aí, que nós vamos montar uma cooperativa, vamos fazer o barracão. Quando da construção do novo aterro sanitário, até se alardeava quando anunciou o aterro sanitário, que teria do lado um barracão para uma cooperativa de recicláveis. Em meio a tudo isso, houve um problema nas cooperativas, principalmente uma aqui da nossa região, quanto à questão trabalhista. E aí foi se discutido no Supremo, e foi discutido em vários outros lugares. Isso acabou atrapalhando um pouco, talvez, essa fundação, ou que fosse fundada essa tal cooperativa. Mas hoje ela nasce como uma associação de catadores de recicláveis de Pederneiras, né? E o Lucas aí é um dos pais da criança, né? E hoje ele vai falar aqui pra gente que é super importante as ações que essa associação vai implantar na nossa cidade. Parece que já começou a implantar uma coisa, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre essa associação. Sim. Só voltando um pouquinho, Emerson, com relação ao Centro de Educação Ambiental, vou fazer até uma questão justa, uma divulgação, que toda a parte de mobília desse Centro de Educação Ambiental foi conseguida através de uma parceria entre 3 empresas, que é a Incolub, a Ultrax e a Lublin Motors. Eu conversei com eles encamparam a ideia e eles patrocinaram para nós a mobília dessa Educação Ambiental.
Com relação à Associação de Catadores e Recicláveis e Pederneiras, já existe a associação, ela foi devidamente constituída, tem um CNPJ, não tem qualquer vínculo empregatício com a prefeitura. Temos um barracão lá, um galpão para a coleta seletiva que foi construído dentro daquele projeto que vem sendo construído desde 2011. Tem um galpão lá para coleta, para instalação de uma associação ou de uma cooperativa. Aí nós conversamos com um contador, ajudando o pessoal da associação. Aí decidiram que a forma melhor seria uma associação, porque a cooperativa teria que ter uma reserva de dinheiro e eles não dispunham disso. Então aquele barracão será passado através de um decreto, de uma lei, dizendo que aquele espaço pertence a eles. Será cedido. É isso, será concessão de uso, né? Sim. Para eles, para que eles trabalhem ali. Todo o material de coleta seletiva a coleta de material seletivo será feita pela Prefeitura Municipal, com um caminhão da Prefeitura e funcionários da Prefeitura. Esse material será coletado, será levado para a associação, e eles é que vão fazer a separação por tipo e também a comercialização disso. A responsabilidade será da associação. A Prefeitura não terá qualquer participação no lucro oferido disso. A associação ela também terá sua sede lá no próprio aterro sanitário, no galpão da coleta da reciclagem. Sim. Inclusive foi um adendo no contrato, quando foi assinado lá em 2011 com a FUNASA, que era uma obrigação da Prefeitura manter uma associação ou uma cooperativa de catadores recicláveis no local. Tá, agora essa cooperativa, ela vai abranger todos os catadores da nossa cidade, ela é aberta para quem queira participar, existe uma capacidade máxima, tipo, olha, nós já estamos com 50 catadores, já não cabe mais catadores nessa associação. O que você tem a dizer sobre isso? Porque assim, eu percebo que tem muita gente hoje que faz ou que vive de recolher reciclável na cidade, né? Então eu gostaria de saber se essa associação vai atender todos esses catadores ou se ela tem um limite máximo de pessoas para estar inserida nela. Com relação à gestão da associação, eles possuem uma diretoria, foi entre eles mesmo, eu nem sei quem que são os diretores, nós não temos assim, um vínculo com eles. Mas tem uma diretoria e essas decisões de quantidade de associados vai caber a eles. É lógico que nós não vamos acabar com aqueles coletores que fazem a coleta fora da associação. Nem tem como nós fazermos isso, porque eles também colaboram. Claro, sem dúvida. Eles vão colaborar, ainda que eles recolham de forma não associativa, mas eles também colaboram com a cidade. E eles vão continuar catando na mão, não haverá nenhuma fiscalização por parte da prefeitura, proibindo essas pessoas, aplicando multa, como algumas pessoas já disseram na cidade, que agora a prefeitura vai multar quem coleta reciclável sem autorização. Não, isso não é verdade. Eu fui fazer uma visita na cidade de Jaboticabal, lá no aterro sanitário e na coleta seletiva, que é a mesma forma. Jaboticabal tem 70 mil pessoas. É a mesma situação nossa. A prefeitura recolhe o material e os catadores informais continuam trabalhando. Ou seja, quem ganha com isso? É o meio ambiente. É o meio ambiente, sem dúvida. Entendeu? Não tem o porquê. É uma ação a mais, né? Exatamente, é uma ação, mas não tem o porquê nós, da prefeitura, querer multar ou impedir os catadores informais. Que tenhamos catadores informais e que tenhamos uma associação forte. E que essa associação possa ser tão forte que o valor da mercadoria que ela vai ofertar seja maior que o informal. E o informal venda esse material deles para a associação também. Esse é o objetivo. Ô Lucas, não sei se é permitido isso, mas eu vou fazer. O Pedro, né, já falávamos sobre isso, o Pedro do GAN. O GAN vai doar uma geladeira para a associação. E os nossos amigos que estão nos assistindo aí, se tiver na sua casa aí um micro-ondas sobrando, a associação necessita também de um micro-ondas para eles para eles aquecerem a comida que eles levam para o serviço deles. Então, se você tiver aí um micro-ondas sobrando na sua residência, que às vezes tem uma pessoa que comprou mais um lá e aposentou o mais velhinho,
quiser doar, entre em contato com a gente ou entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, tá ok? Eu agradeço. Com certeza, a associação necessita desse tipo de imóvel, né? De eletrodoméstico, geladeira, micro-ondas, mesa. Porque lá existe uma casa, lá, um refeitório, banheiro, sanitários masculino e feminino, cozinha, um escritório para eles poderem fazer a contabilidade do material deles. O que a população puder ajudar a associação será muito bem-vinda. E pode fazer contato conosco ou com a dona Silvia, que é da associação. Eu só não tenho o contato dela. Mas É uma pessoa muito boa, né, dona Silvia? A dona Silvia, ela está como, se eu não me engano, até ela é presidente da associação hoje. Agora, como que essas ações vão ser implantadas? Vamos seguir mais um pouquinho nessa associação, porque eu ouvi falar que parece que vai ser por parte da cidade, que o pessoal vai colocar o lixo reciclado na rua. Como que vai funcionar isso? Como que essa associação vai agir? Eu não sei se você pode responder isso, você sabe. Como que ela vai agir direto no lixo das residências? Bom, É a própria população que vai colocar o lixo separado para eles recolherem? Como que é? É a prefeitura que vai levar esse lixo reciclável até o barracão? nós temos um veículo especialmente que veio do Estado, através do governo estadual. Lá em 2011, esse veículo era utilizado para outros fins. Então, quando eu assumi, eu tomei esse conhecimento. É um caminhão que, inclusive, está sem gaiola, através das empresas de caçamba, né? Então, uma parceria também. Estou dando uma vidória. nós pedimos para construir uma gaiola, que é especialmente para fazer coleta seletiva. Esse caminhão já está rodando. Esse caminhão vai passar uma vez por semana desses setores que eu falei. Isso vai ser divulgado através de uma nota, dizendo quais são os setores. Uma vez por semana vai passar o caminhão na frente da casa das pessoas, inclusive com som, tipo venda de gás, né? Anunciando que a coleta seletiva está passando na frente. Todo esse material é a prefeitura que vai recolher, com o veículo da prefeitura, com custo operacional da prefeitura. Vai ser levado esse material até a associação e descarregado para que eles façam. Aí, então, a separação por tipo, vai prensar e vai vender para as empresas que fazem a reciclagem disso. Hoje nós estamos ao vivo, Lucas, e está chegando perguntas aqui dos nossos internautas. E um deles, inclusive, o Flávio Dias de Paula, faz uma pergunta aqui sobre a questão do córrego do Monjolo. Desculpa a gente mudar de assunto, mas o programa ao vivo é assim, a gente não tem jeito, né? Ele compartilhou aqui uma fala do Jorge Maciel, na época que usou a tribuna da Câmara no ano de 2013, para falar sobre a questão do córrego do Monjolo, do risco das enchentes e tal. E ele faz uma pergunta aqui sobre essa questão do córrego do Monjolo, querendo saber se a atual administração, no que diz respeito ao seu departamento, vai conversar mais com a população, vai ouvir mais as pessoas, para tentar resolver o problema ali daquele que é iminente no córrego das enchentes do córrego do Monjolo. Veja só, com relação a essa questão, é lógico, envolve a Secretaria do Meio Ambiente, mas envolve muito mais o setor de obras, na aprovação de loteamentos, na aprovação de novas impermeabilizações de solo, porque a partir do momento que você libera um loteamento, até o Conselho da Cidade, que eu faço parte, a partir do momento que você libera a construção de um loteamento, de um conjunto de habitações de casas populares, você impermeabiliza o solo. Isso faz com que as águas carregam com mais velocidade. Isso causa uma destruição. Então, principalmente na parte de obras, isso tem que ser muito bem fiscalizado, tem que ser muito bem analisado antes de apenas aprovar um loteamento. Lógico, com a participação da Secretaria do Meio Ambiente também, na parte de arborização, de contenção, até com relação a obras também, de construção de piscinões, para evitar esse tipo de coisa. Eu não sou engenheiro, né? Estou dando uma opinião bem superficial. Mas a ação começa com relação ao Código Monjolo. A construção de piscinas, de contenção dessas águas, de coisas para amortizar a velocidade da água. Para vir diminuindo, né? Exatamente. Toda a água do Michel Neme, ela é carreada por Córrego do Monjolo. Parque da Colina. Mas o Michel Neme no passado construíram uma galeria
E essa galeria era cai no Monjolo, não tem nenhum dissipador, não tem nada. Simplesmente formou uma grande cratera lá. Nossa. Hoje vai gastar mais de milhões para consertar aquilo. Ou seja, uma ação lá no passado. Creio que o Michel Neme deve ter seus 25, 30 anos. Faz mais de 30 anos. Tem mais de 30. Mais de 30 anos. Lá no passado. Estamos falando de 40 anos já. Então, construíram uma galeria e essa galeria cai no Corpo do Monjolo. E hoje formou a velocidade da água vai tão grande que formou uma cratera lá. Inclusive foi até autuado pelo policiamento ambiental. A quantidade de o buraco que formou é enorme. Então ações como esta lá no passado não foi estudada. Ninguém imaginava que o Corpo do Monjolo ia sofrer uma enchente naquela época. Você entendeu? Então são ações que devem ser feitas pensando no futuro, para que não cause esse tipo de coisa. A gente espera aí que com as novas ações, tanto da Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e a nova administração, resolva os problemas que são crônicos. É claro que não vai resolver da noite para o dia. A gente não pode esperar também que ações desse tipo, como o próprio Lucas falou, ações lá de trás que causam problema hoje. É claro que a gente não pode esperar também que tudo seja resolvido da noite para o dia. São erros sucessivos que vieram ocorrendo. E é lógico, é o que o Flávio Dias falou, ouvir mais as pessoas que moram às margens do córrego, né? E que ali sabem explicar um pouco melhor sobre os problemas que elas convivem diariamente ali no córrego do Monjolo. Ué, mas antes da gente encerrar, o Anderson Marcelo está assistindo lá do Japão, ele disse que lá a educação ambiental é fenomenal. Então, quer dizer, para a gente chegar nesse nível aí, Anderson Marcelo, vai demorar um bocadinho. Mas vamos tentar, nós vamos começar, já começamos, vamos gatinhando até a gente chegar no nível dos japoneses. No mínimo mais 500 anos, né? É porque o Japão do pós-guerra não é o Japão do anti-guerra. Para quem estuda um pouquinho a história aí, vai entender do que eu estou falando do Japão do pós-guerra, que resolveu guerrear com o mundo comprando coisas, né? Se educando, melhorando a sua cultura, e olha onde eles chegaram depois de 50, 60 anos aí. E o Adriano chama a atenção aqui, o vereador Adriano do Postinho, lembrar que esse pessoal da associação, eles não são funcionários públicos, tá, gente? Eles são uma associação, então eles não têm um vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Pederneiras, né, Lucas? Exatamente, não tem esse vínculo. Eles são uma associação independente, eles têm um regime próprio deles, com relação ao horário de trabalho, eles trabalham da forma que eles acham que devem trabalhar, tem um estatuto que é deles, não tem vínculo nenhum com a Prefeitura, nem funcional e nem empregatício. Viemos aí no pregresso de uma administração voltada para o verde, né? E nós tivemos 8 anos de administração do Partido Verde, que é o Partido Ecológico Brasileiro, que não é o PEN, é outro, que se falava tudo isso e a gente não tinha ações voltadas para esse tipo de coisa. Por isso que eu falo, é muito importante você colocar a pessoa certa no lugar certo. Quando se trata da coisa pública, você colocar quem entende de saúde na saúde, quem entende de meio ambiente no meio ambiente, porque ele vai saber detectar o problema e vai saber como resolver. É o caso do Lucas, que assim, não vai resolver, não é isso. O que nós estamos dizendo é que houve uma ação que nunca havia tido em nossa cidade, né, de se montar essa associação, desse apoio que essa associação teve do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura, e eu tenho certeza da orientação que ela está tendo quanto à separação do lixo, quanto às formas de se contribuir com o meio ambiente. Está aí, basta querer fazer e colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu agradeço pelas palavras, Emerson, eu quero deixar claro, Wilson, que o que eu faço por amor. Eu sou policial da reserva, eu poderia muito bem estar na minha casa, dormindo até mais tarde, assistindo televisão, mas eu me propus a trabalhar no meio ambiente, que sempre foi meu sonho, na verdade. Sempre foi meu sonho trabalhar na Secretaria nos Municipal de Meio Ambiente de Pederneiras. Ainda que na função de secretário ou de subsecretário, ou ainda que como voluntário, na qual eu fui, inclusive eu me candidatei como voluntário. Mas infelizmente não me deram o valor, mas eu estou aí, eu amo o que eu faço, amo mesmo. Adoro trabalhar com o meio ambiente, de fazer coisas para o meio ambiente, e espero até um apoio da população, uma ajuda eficaz mesmo com relação à destinação de lixo, a separação de lixo reciclável,
a não colocação de materiais nas ruas, nas calçadas, que nós possamos, muito em breve, dizer que Pederneiras está realmente com as questões ambientais, ainda que não resolvida, mas equilibrada. Nós também participamos do programa Município Verde e Azul, que é um programa do governo do Estado de São Paulo. Nós somos candidatos a obtenção desse selo, que os municípios que obterão o selo será distribuído 15 milhões em verbas. Então nós estamos à disposição para isso. Lucas, mais uma vez agradecer aqui a sua presença, espero que você possa vir mais vezes, ou a presidente dessa associação também, já faço convite aqui de público para que ela possa participar do nosso programa, até para explicar, para divulgar o trabalho da associação, que é um trabalho importantíssimo, e mais do que isso, pedir para que a nossa população colabore, faça a sua parte. Sacolinha de lixo no terreno baldio do lado em frente à sua casa. Vamos separar o lixo, vamos fazer a coisa certa, vamos ajudar o meio ambiente em que nós vivemos. É estranho a gente falar em ajudar. Eu não tenho por que ajudar. A obrigação social é essa. É um comportamento social obrigatório a educação ambiental. Então eu não estou ajudando outras pessoas, eu estou ajudando a mim mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua participação no nosso programa. Eu sei que muita gente confunde, porque a gente tem embates com outras pessoas, e aí fala, não, mas não tem inimizade aqui não, filho. Aqui a gente discute coisas, aqui a gente conversa coisas, a gente esclarece as pessoas. A função desse programa não é brigar com ninguém, não. É conversar, é discutir. Agora, quando não se tem um outro lado, só tem um, a gente só vai ouvir um. Infelizmente é assim. Então hoje está assim, hoje o Lucas está aqui falando sobre meio ambiente. Agora, pode ser que amanhã venha uma pessoa, não, eu sou contrário ao que o Lucas falou. Ok, ocupa o espaço e vem aqui. Vamos discutir, vamos conversar sobre o tema, sem nenhum problema. Lucas, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês, obrigado ao Programa Alerta. E em nome da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, que também a competência não é só minha, a competência é da nossa equipe, de todos os funcionários que trabalham na Secretaria de Meio Ambiente. Eu quero agradecer o convite e nos colocar à disposição para fazer qualquer tipo de esclarecimento. Maravilha, maravilha, muito obrigado. Vamos para a sessão Jabá? Antes da sessão Jabá, eu gostaria só de dar uma explicação para os nossos ouvintes, é que assim, muito tem se discutido aí nessas últimas 2 semanas sobre o Supremo Tribunal Federal. Próximo programa a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de justiça e de sociedade, ou juntando justiça e sociedade. É que muita gente tem dificuldade de entender, por exemplo, decisões de juízes. E aí fica, não, porque o Supremo soltou o Palocci. Não cabe a nós para julgar ou dizer que uma pessoa deve ficar presa ou não. É a justiça que deve dizer se ela deve ficar presa ou não. O que foi discutido na sessão do Supremo não é se o Palocci é culpado ou não. Qual é o risco que ele oferece estando preso ou estando solto. É porque para a sociedade a sensação de que uma pessoa está presa resolveu o nosso problema, e não é bem assim. Mas no próximo programa a gente vai falar sobre isso. A Italiana Disque Pizza, 3283-1554. Super promoção, sexta, sábado e domingo. Ligue e peça a sua. 3283-1554. Vamos falar também do Magazine da Limpeza, onde você encontra produto para limpeza, descartáveis. Avenida Tiradentes, L531. É o endereço da economia em produto de limpeza e descartáveis. Magazine da Limpeza, onde você vai encontrar os melhores preços da cidade. Ali pertinho do Falco Móveis, em frente ao Falco Móveis, na verdade, e pertinho ali do Zó, da Casa Zó. Fica na esquina da Discórdia, ali. Isso, na esquina da Discórdia, onde fica o pessoalzinho da Língua Preta, ali mesmo na esquininha. É o lugar mesmo. Você passa, você vai ver nós ali parados. Quero aqui agradecer também os amigos que participaram, que foi muitos aqui. Adriano está lá, o Anselmo, tem bastante gente. E eu gostei até de uma frase aqui da Sueli. Sueli, um abraço. Ela pôs aqui, ó, sempre foi um sonho, espero que dê certo, a respeito do meio ambiente. Um abraço a todos. Richard Fantin, aquele abraço. Nancy de Oliveira, nosso camarada, aí é camarada mesmo, camarada Anselmo Arena, do PC do B, aquele abraço, está aí ouvindo o nosso programa.
O nosso amigo lá o Giglio, lá de Campinas também, ouve todos os sábados do nosso programa, assiste pela internet, aquele abraço especial. Bob Henrique Alves também está aqui assistindo. Bob Catequista, o Bob... foi ontem lá na loja, ficou lá um tempo falando com a gente. Aquele abraço, Bob. É o taxista onipresente, ele está em todos os cantos da cidade. Edna, Fábio Reia, bastante gente nos assistindo aí. Aquele abraço. A todos, viu? Aquele abraço, um bom sábado a todos.